Olá, turma! Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos estudar, ou dar continuidade, e vamos estudar a economia no segundo reinado. Nós vimos na aula anterior bastante característica do segundo reinado. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a economia. Como foi essa economia no segundo reinado? Então, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que a gente possa fazer anotação, sublinhar, circular, se necessário for. Na aula passada, eu pedi no roteiro que vocês fizessem uma leitura justamente desse tema, para que você agora, assistindo a videoaula, pudesse fundamentar o seu conhecimento. Vamos iniciar a nossa aula? Vamos sim. Então, como era a atividade? Qual era a atividade econômica principal? Aquela que puxava outras atividades e dava assessoria a outras produções. A nossa atividade principal era a produção de café, que naquele momento gerava um lucro muito grande para o Brasil, fazendo com que toda a economia girasse em torno dessa produção de café. Mas era só o café que era produzido? Não, houveram outras produções secundárias, como erva mate, algodão, tabaco, mineração, extração de látex, pecuária, cacau. Todas essas produções, essas atividades também econômicas, elas só foram possíveis graças à estrutura da produção de café. Estrutura financeira, estrutura econômica, possibilitou que outras produções existissem a partir da produção de café. Continuando, economia essencialmente agrícola. Naquele momento, a economia do Brasil baseava-se justamente na produção de café e em outras produções, mas o carro-chefe, como a gente diz, era a produção de café. E o que essa produção de café possibilitou para o Brasil? Naquele momento, do auge da produção de café, houve um processo de modernização do país. E essa modernização, ela aconteceu no campo como nas cidades. E no campo, o que aconteceu? Foi possível que os campos e a expansão das fazendas de café se expandisse por todo o território brasileiro, ou por aqueles que mais favoreciam aquela produção, e para isso foram construídas ferrovias, uma infraestrutura de escoamento da produção agrícola, facilitavam o transporte e agilizavam a circulação de mercadorias do interior para o litoral. Ou seja, toda aquela riqueza produzida pela produção de café fez com que, naquele momento, o Brasil pudesse se modernizar em obras de infraestrutura que pudesse facilitar e agilizar o transporte de bens, mercadorias e pessoas. E toda essa circulação, ela fez com que a economia também se potencializasse nas cidades. E de que forma? Implantando fábricas, bancos, setores do comércio. Foi necessário que toda a produção fizesse com que não só o campo tivesse os seus progressos, como também a cidade. A possibilidade de implantação de fábricas, trazer o trabalhador, fazer com que a circulação de economia também acontecesse na cidade através das produções das fábricas, dos bancos, dos setores do comércio. Então, naquele momento, uma economia essencialmente agrária facilitava e potencializava a modernização do nosso país. Continuando, os indígenas no segundo reinado. Essa é uma parte da história que nos chama a atenção. O indígena brasileiro, como todos nós sabemos, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas tinham ao seu território delimitado, eles tinham a sua organização social definida, eles tinham uma vivência harmônica entre si. Mas, a partir do momento que o português chega ao Brasil, toda essa estrutura da sociedade dos indígenas acabou ruindo por conta. E aí, no segundo reinado, não foi diferente. A ocupação do interior do Brasil fazia com que o indígena perdesse as suas terras, a expansão da produção cafeeira e das ferrovias também tiravam o indígena das suas terras,
E na região sudeste do Brasil foi o momento, ou foi a área, onde os indígenas foram praticamente dizimados. Haviam grupos de pessoas, de homens, conhecidos como brogueiros, que buscavam, capturavam os indígenas e, infelizmente, levava eles a maltratos e violência. E muitos deles preferiam morrer a ter que viver naquela situação. Ou seja, a história do indígena no segundo reinado não é uma história onde a gente possa ver direitos e deveres sendo cumpridos e efetivados, infelizmente. Continuando, a Guerra do Paraguai. Então, vamos entender. Naquele momento, a nossa economia, como estamos estudando, ela era uma economia extremamente agrária, mas que possibilitou ao Brasil se modernizar. Mas agora nós vamos estudar um conflito que aconteceu na região da Cisplatina, ou seja, na região do Rio da Prata. Durante o segundo reinado, a província de Cisplatina ela conseguiu conquistar sua independência após um movimento de revolta que deu origem ao Uruguai. Então, lá no Uruguai, acontecia o fortalecimento de dois grupos políticos. Quais eram esses grupos? Os colorados e os brancos. O Uruguai, naquele momento, se consolidava dentro dessa consolidação política e econômica, desenvolveram-se dois grupos políticos. Esses grupos, eles tinham ideia para fortalecer aquele país. Paraguai, naquele momento, já era independente, consolidava a sua independência com o seu crescimento econômico no comércio internacional com outras grandes metrópoles. A política externa do imperador no Brasil fazia com que o Brasil tivesse hegemonia sobre aqueles países, Uruguai, Paraguai. A Argentina e o Brasil começam a fazer intervenções no Uruguai. Isso não foi bem visto pelo governo do Paraguai. Então, vamos lá. O governo paraguai consolidava sua independência, mas ele não via com bons olhos as ações que o Brasil e a Argentina estavam fazendo em relação e intervindo na política do Uruguai. O governo paraguaio não via essas ações com bons olhos, sentindo-se ameaçado pelo expansionismo argentino e brasileiro na região. Então, houve aí um confronto. Como aconteceu esse confronto? Agora nós vamos conhecer. Quando aconteceu esse conflito armado, esse confronto? Ocorreu entre 1864 e 1870. O Paraguai foi comandado por Francisco Solano Lopes. O Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram uma tríplice aliança, que essa tríplice aliança nós vamos conhecer que ela foi, vamos dizer, alimentada financeiramente pela Inglaterra, e o Paraguai, já não satisfeito com as intervenções que o Brasil e a Argentina faziam no Uruguai, acabou apreendendo o navio brasileiro, e aí começam o confronto por conta dessa apreensão deste navio. O conflito teve início quando o Paraguai apreendeu um navio brasileiro em novembro de 1864, que levou ao rompimento das relações entre os países e promoveu a mobilização das tropas. A partir de então, muitas batalhas foram travadas. A princípio, o Paraguai até se sobressaiu, mas posteriormente acabou sendo vencido por conta do preparo do exército da Argentina e Brasil. A guerra e o exército brasileiro. Quais foram as consequências da guerra do Paraguai para o Brasil? O que aconteceu no contexto brasileiro? O Brasil aumentou a sua dívida externa para com a Inglaterra, porém o seu exército ficou mais bem preparado, ficou mais resistente. Houve uma perca, por assim dizer, por conta do aumento da dívida, mas houve uma configuração no exército que fortaleceu o mesmo, fazendo com que ele ficasse resistente e bem preparado. A participação das mulheres na Guerra do Paraguai. Como ocorreu essa participação? Elas não podiam se alistar ao exército, mas elas acompanhavam seu marido, seus filhos, e lá costuravam, cozinhavam, cuidavam dos ferimentos. A participação
dentro daquele território de conflito foi muito importante, fazendo com que alguns nomes até ficassem conhecidos por conta disso. Um dos nomes foi Jovita Alves. Jovita ingressou nas forças do Exército como voluntária da pátria quando tinha 18 anos. Ela assumiu o cargo do segundo sargento e atuou diretamente no conflito, muitas vezes utilizando roupas masculinas para que não fosse discriminada. Por seu papel importante, ela recebeu algumas homenagens e foi considerada uma heroína. Um outro nome é Maria Francisca da Conceição, também conhecida como Maria Curupati. Lutou na guerra, a princípio ao lado do seu esposo, depois ele morreu e ela continuou envolvida no conflito ativamente. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e que vocês possam realizar as atividades propostas no roteiro com êxito. Beijo, meus queridos, e até!